Olá, segundo turno para eleger presidente da República, mas no Congresso a eleição já acabou e o que sai das urnas é um parlamento de centro-direita. Que alianças serão feitas para o segundo turno? Como o presidente deve se relacionar com o Congresso e como a proibição de coligações afetou a eleição para deputado federal? Hoje eu recebo aqui no Expressão Nacional, pelo telão, a cientista política Silvana Krause e no estúdio o cientista político Leonardo Barreto. Fique conosco, o Expressão Nacional pós-eleições está só começando. Eu começo com o resultado para presidente, com 100% das urnas apuradas. Como vocês já sabem, o candidato Bolsonaro conseguiu 43% dos votos e o candidato Lula 48%. Essa arte que aparece agora no nosso telão mostra a distribuição de votos pelos estados do Brasil. Vermelho, em cor vermelha, o candidato Lula, em cor azul, o candidato Bolsonaro. Eu vou para o telão de novo, de onde está a cientista política Silvana Krause. Silvana, esse resultado não era o resultado apontado pelas pesquisas. O que aconteceu, na sua opinião? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite da TV Câmara, Aline, um prazer estar aqui também com o colega Leonardo. Bom, em primeiro lugar, é preciso a gente ter muito cuidado. A gente tem uma onda da anticiência, eu acho que a interpretação que as pesquisas mostraram, ao menos nas intenções de voto para a presidência, não, do meu ponto de vista, ao menos as pesquisas IPES para o papel, que eu tenho que eu acompanhei mais de perto, né? Em primeiro lugar, é preciso ter muito claro o debate público parece que não quer entender. Diagnóstico não é prognóstico. Ponto 1. Se nós olharmos as pesquisas da Abrapel, que eu mais acompanhei, IPESP e Abrapel, eu previa Lula com 49%, com uma margem de erro de 3%, e as urnas deram 48%. Muito bem. Aonde está a diferença? Né? Bolsonaro com 35% e nas urnas 43%, com uma margem de erro de 8%. Né, que elas erraram aqui as intenções de voto. Na verdade, não erraram, nós tínhamos 7% de indecisos nas pesquisas. Né? Então, esses indecisos é um elemento importante para a gente entender se as pesquisas erraram ou não. Mais do que isso, né? Além da gente ter muita atenção o que é um diagnóstico e o que é um prognóstico, nós temos que ver a abstenção. Se previa que a abstenção seria menor que a de 2020, né? Da última eleição municipal. Não foi. Né? Além disso, nós temos o fenômeno da espiral do silêncio, tão bem detectada pela pesquisadora Nolene Neumann de opinião pública lá nos anos logo pós-guerra, quando ela começou a observar que existia uma espiral do silêncio. Então, nós temos, além disso, também a questão metodológica. Nós temos, as pesquisas de opinião pública foram baseadas no censo de 2010, né? Porque não fizemos um censo, esse ano que estamos fazendo o censo do IBGE. Então, tem uma série de variáveis aqui que a gente tem que ter muita cautela para ficar acusando as pesquisas em relação às expectativas que se tinham com elas e em relação se realmente elas erraram. As acusações, as críticas que fazem dão muito em relação às pesquisas para governo dos estados. Bom, é sim. Aí a IPES Abrapel não fez, né? É sim, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul se fala, né, que a intenção de voto não foi detectada no domingo. Já havia um movimento de colocar o que estava na primeira colocação na segunda, e o terceiro candidato em ascensão nos dias antes da eleição. O eleitorado também, ele tem mudado com uma velocidade muito grande, o que dificulta, né, também a captação com tanta velocidade. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu diria isso. Esse mapa que foi mostrado por você, Aline, mostra um Brasil dividido.
né? Acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa, a gente ainda está tentando entender esses dados. Nós temos, primeiro, um líder sem teto, campeão de votos, nós temos uma primeira deputada transexual votada, nós também temos Tiririca, ministros do presidente, quer dizer, nós temos ainda ex-ministros como Salles, acusados de corrupção, então está tudo muito ainda nebuloso para a gente compreender essa lógica. O que eu estou só querendo chamar a atenção é isso, as pesquisas de opinião devem ser compreendidas com mais cuidado, né, para não serem acusadas como se elas fossem aquelas que dessem a fotografia no dia da eleição. Silvana, e mesmo assim, Sim. Deixa eu só te interromper para pedir a mesma opinião do Léo, para a gente não adiantar os outros assuntos, Exato, que são claro, as bancadas, claro. E eu já volto para você. Léo, pesquisa é foto, não mostra um filme. A gente pode falar em erro, pode falar em metodologias diferentes, a gente pode falar sobre o problema do censo, são dados socioeconômicos muito antigos. O que aconteceu? Bom, Aline, é um prazer estar aqui, né? Você é nossa colega, Silvana também, é um prazer estar conversando com vocês. É muito curioso porque quando a gente pega o histórico das pesquisas e a gente calcula uma medida que chama desvio padrão, aí desvio padrão é o quê? A gente coloca todas as pesquisas num plano, calcula a média e a gente verifica o quanto que todas as pesquisas elas variaram em relação à média. Em relação ao ex-presidente Lula, o desvio padrão dele durante toda a série sempre foi muito pequeno, né? Sempre foi assim, na casa de 2%. Então, não houve problema para captar o voto do Lula. O problema foi captar o voto do Bolsonaro, não é? E aí, se a gente pega toda a série, o nosso desvio padrão, que a gente calculou na semana passada, dava 6 pontos de para cima e para baixo. E aí a gente tem que se perguntar assim, por que estava tão difícil captar o voto do presidente Bolsonaro? E acho que a Silvana trouxe várias pistas, né? Tinha gente que estava indeciso, tinha gente que, dependendo do lugar, podia estar com vergonha de declarar voto, não é? E outra coisa, a opinião em relação ao Bolsonaro foi mudando mesmo ao longo do ano. A gente tem visto, e a Câmara foi protagonista na aprovação de várias medidas econômicas de alívio social neste ano, né? De combate à inflação, de aumento de auxílio. Então, a avaliação da economia foi mudando, a avaliação do governo foi mudando e a avaliação do presidente Bolsonaro também foi mudando. Lembrando que em novembro, dezembro do ano passado, quando ele estava no pior momento dele, ele tinha 19% de ótimo e bom. Ele chegou na véspera da eleição com 35% de ótimo e bom. Ou seja, a opinião das pessoas foi mudando também ao longo do período, né? Agora, eu acho que há sim o que se questionar, né? E aí a Silvana trouxe questões metodológicas muito importantes, né? E acho que a gente tem que começar a se perguntar se pesquisas de amostragem nacional, com toda a pluralidade do Brasil, né, com toda a diversidade socioeconômica, né, lugares muito pobres, lugares muito... Esse foi um debate que os presidentes de institutos fizeram esse ano. Quantos por cento de pessoas com até 2 salários mínimos eu coloco na pesquisa? Quanto que eu tiro? A gente não pode ignorar que os donos de institutos de pesquisa não estavam concordando, né, com o processo amostral. E nós, por exemplo, fizemos um agregador onde a gente pegava pesquisa estado por estado, onde tivesse a eleição presidencial. E nós sempre percebemos que a diferença era bem menor do que, por exemplo, IPEC e Datafolha estavam colocando. Então, talvez a gente tenha que perguntar se é possível, inclusive, fazer pesquisa nacional com os desenhos amostrais tradicionais. Eu acho que os institutos precisam sim se dedicar a fazer uma discussão pública sobre as suas metodologias para não incorrer no que a Silvana está alertando de haver um movimento anti-pesquisas no Brasil. Léo, Silvana, eu antecipei esse assunto aqui na introdução do programa, que foi a maioria conservadora que nós elegemos, tanto para o Senado quanto para a Câmara. E ainda existem movimentos de fusões de partidos para alcançar a maior bancada para a distribuição dos cargos ano que vem. Lembrando que ano que vem nós temos eleição para presidente, uma eleição muito importante, por exemplo, para presidente da Câmara. O presidente da Câmara vai negociar sempre
com o presidente da República e com os líderes partidários para a condução da pauta da Câmara dos Deputados. O que a gente pode esperar da composição de forças? A gente não sabe ainda qual é o presidente da República, mas o que o presidente vai encontrar, seja ele quem for, de centro-esquerda, de direita, o que ele vai encontrar aqui no Congresso Nacional? A gente vai encontrar um Congresso conservador, mais à direita, e que é o principal protagonista e autor de muitas das reformas liberalizantes que foram feitas de 2015 e 2016 para cá, principalmente a partir da posse do ex-presidente Michel Temer. Então, a gente tem uma situação que, claro, de suporte político seria mais confortável para o presidente Bolsonaro, né? Mas a gente vai ter uma janela, e aí é uma janela mesmo, acho que daqui, né, desse momento da eleição até fevereiro, quando serão eleitos os presidentes da casa, onde esse sistema partidário ele vai iniciar uma dança, né? Porque a gente tem partidos que não conseguiram atingir a cláusula de barreiras, não é? Então a gente vai enxergar um processo de fusão e incorporação dessas agendas e outros que saíram dessa eleição que já estão estudando algum tipo de aliança em função dessa nova configuração política que surgiu. A gente pode dizer que Valdemar Costa Neto foi o grande vencedor da noite de ontem, né? Porque pela sua aposta de abraçar o presidente Jair Bolsonaro, fez uma bancada extraordinária, né? O PL hoje lidera tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, mas dentro dessa dança de cadeiras, essa correlação de força pode mudar, por exemplo, com o movimento anunciado pelo deputado Arthur Lira, né, de estudos de uma unificação do União Brasil com o PP, o que transformaria ele no principal partido tanto da Câmara quanto do Senado, né? Mas a gente vai ter um Congresso mais conservador, mais de direita, mais liberalizante na economia. Isso é um impeditivo, isso é um sinal de que o ex-presidente Lula, caso seja eleito, terá um Congresso ingovernável? Não. Né? Tanto é que a gente não pode dizer que nenhum desses partidos que chegaram serão oposição automática ao ex-presidente Lula. Né? Pelo fato do presidente Bolsonaro não ter conseguido fundar o seu partido, né, ao longo do seu mandato, essa eleição é diferente de outras. Quando o PSDB perdia para o PT, o PSDB automaticamente era oposição, ou vice-versa. Dessa vez isso não pode não acontecer. Né? Caso o ex-presidente Lula vença a eleição, a gente não vai saber quais são os partidos de oposição. E aí tudo isso, né, essa dança de cadeiras, esse realinhamento, enfim, são questões que vão acabar podendo mudar esse desenho para a nova correlação de força, dependendo de quem vença o governo federal. Você falou em PSDB, eu olhei os números, todo mundo ficou acordado ontem até tarde, todo mundo chegou cedo hoje, eu olhei os números e me parece que o grande perdedor foi o PSDB e o grande vencedor o PL, mas a gente confirma agora com William França, direto do TSE. William, quais são as informações sobre a bancada eleita na Câmara dos Deputados? Boa tarde, bom dia, Aline. Eu estou aqui no Tribunal Superior Eleitoral, eu trago ainda um balanço das urnas. A gente no tribunal está aguardando a totalização delas, foram apuradas 99,15 das urnas no exterior e 99,9 das urnas no Brasil, ainda faltam algumas lá no Amazonas. E eu gostaria só de trazer um dado para contribuir para o debate da abstenção. A nossa convidada Silvana Krause falou da abstenção. A abstenção chegou a 90,95, a maior desde 98. Foram cerca de 32 milhões e 600 mil eleitores. Superou bastante a de 2018, que já tinha chegado a 20,3. Já já eu volto com os dados da bancada e a gente volta a conversar com você, Aline. Obrigado. Obrigada, William. Acho que a abstenção foi de mais ou menos 22%. A gente, inclusive, tem uma arte que eu vou chamar agora, antes de ir para a Silvana. Vamos ver, então, a abstenção no Brasil. Em 2022, 21%, quase acertei. E a gente teve uma taxa que não foge ao padrão dos outros anos. Silvana, queria que você comentasse a questão da abstenção, que realmente não foge, não é um ponto fora da curva. E em relação à mesma pergunta que eu fiz para o Léo, o que o presidente da República
qualquer pessoa que seja eleita, Bolsonaro ou Lula, o que o presidente da República deve encontrar no Congresso Nacional? Bom, em primeiro lugar, com relação à abstenção, a diferença, ela, apesar de não ter sido tão grande em relação às últimas, né, ela aumentou. Né? A abstenção realmente foi um elemento fundamental para a gente entender esse resultado para as eleições para a presidência da República. Do meu ponto de vista, né, a abstenção mostrou um dilema do nosso eleitor que vem, na verdade, muito descontente com a democracia, né? E isso faz com que ele não se anime a ir para a eleição. A eleição de 2018 já demonstrou isso, a de 2020 já demonstrou isso, e a de 2022 ainda permanece. Então, é algo estável essa tendência do eleitor negar a participação. Né? Nós tivemos nessa eleição um eleitor muito decidido, mas também um eleitor que não queria ir votar. Né, que se deixou claro que não iria votar. Então, isso tem consequências muito grandes no sistema político e na legitimidade do nosso sistema. Com relação à próxima Câmara dos Deputados, eu tendo a concordar bastante com o que o Leonardo colocou, né? Olhando ainda esses dados, com muito cuidado, porque a gente tem que ainda avaliar com muito cuidado, se nós observarmos, né, esse crescimento do PL, ele está colado, né, como foi o crescimento do PSL na última eleição de 2018. Então, o que vai acontecer no segundo turno é que vai definir, eu concordo, com essa nova configuração do segundo na Câmara dos Deputados. E aí sim, eu ainda estou começando aqui com a minha intuição, né, de também não só imaginar uma fusão que já tem sido discutida entre União Brasil e PP, né, e o PP administrou junto várias gestões do PT, né, então isso aí vai ser uma discussão, mas também uma união de quem saiu muito fragilizado, PSDB, com quem? Com o seu antigo colega MDB. Eu começo a achar que vai ter aí uma fusão entre dois antigos irmãos que têm a mesma origem, tá? Que é o MDB e o PSDB. Em termos de sobrevivência, acho que aqui vai ter uma configuração. E o que eu acho mais interessante é que essa eleição, agora nós vamos ter que cuidar, analisar, ela tende a mostrar uma fragmentação menor. Né? Nós tivemos na eleição de 2018 30 partidos. Ao que tudo indica, nós vamos ter, com as federações, 19 partidos representados, né? E 23 considerando cada partido independentemente das federações. Né? Então, é uma mudança. Então, a gente tem que ter muito cuidado para ver o que vai acontecer. Esse segundo turno vai ser determinante para a gente observar o que vai acontecer com a Câmara dos Deputados. Obrigada, Silvana. Eu vou atualizar os números aqui. Segundo o levantamento do TSE, o Partido Liberal foi, sem sombra de dúvida, o que mais ganhou nas eleições para o Legislativo. São 99 agora deputados federais, 23 a mais do que a bancada atual e 15 senadores, 8 a mais do que a bancada atual. O PT terá 68 deputados, segundo os dados do TSE, um crescimento importante em comparação com a bancada atual, suficiente para fazer do partido a segunda maior bancada da casa, depois do PL, que eu acabei de mencionar. Somam-se a esses 68 deputados, 6 do PV e 6 do PCdoB, que formam o partido do Lula, a Federação Brasil da Esperança. União e PP, Partido Progressista, fizeram, respectivamente, 58 e 46 deputados. Do lado dos partidos que mais sofreram estão PSB e PSDB, que saem enfraquecidos das urnas. Os tucanos perderam 9 cadeiras e elegeram 13 deputados. Perderam ainda 2 dos 6 senadores e o PSB perde 10 cadeiras, passando a ter uma bancada, então, de 14 deputados. Eu continuo aqui no estúdio com o cientista político Léo Barreto. Léo, essa nova configuração da Câmara dos Deputados, claro que ela é um resultado das urnas, né?
que a gente ainda tem que avaliar porque foge às previsões como a gente estava conversando aqui, mas ela também é um resultado de novas regras eleitorais que impuseram novas estratégias políticas aos atores políticos. De que forma que tem esse percentual aqui da estratégia política nessa eleição? Perfeito. É o reflexo mesmo de uma mudança de regras que vem desde 2017, mas que tem uma discussão mais antiga aqui na Câmara dos Deputados, que teve como objetivo dar uma enxugada mesmo no sistema partidário brasileiro, né? E ela estabeleceu dois fatores que foram muito importantes. Primeiro, o fim das coligações, e isso atinge frontalmente os partidos menores, que têm menos capacidade de construir listas competitivas, né? E estabeleceu também a cláusula de barreiras, né? Ou seja, aqui o pessoal costumava reclamar de que era muito fácil obter certidão de nascimento de novos partidos, né? Mas o problema realmente não era esse, o problema era não ter certidão de óbito, né? Para aqueles partidos que não tinham mais bancada, não tinham mais representatividade, mas continuavam recebendo recursos públicos. E a cláusula de barreiras criou essa certidão de óbito, né? Porque aqueles partidos que não tiveram desempenho mínimo vão parar de receber recursos, né? Não vão ter direito a fundo eleitoral e nem ao fundo partidário. E é isso que deve gerar esse processo de enxugamento dos partidos. Isso já se refletiu nas estratégias, né? A gente viu aí uma federação partidária entre o PSDB e o Cidadania, né? Também uma federação partidária do PT e outros partidos de esquerda. Isso foi fundamental, por exemplo, para o PSOL conseguir o desempenho que obteve, né, nessa eleição, também foi um dos partidos que cresceu. E a partir disso, a gente está vendo, provavelmente, Aline, e você sabe muito bem disso, é estudiosa disso também, a gênese de um novo momento do nosso sistema partidário, né? Silvana também é super especialista nisso, eu acho que a gente tem que olhar e com efeito sobre o processo decisório aqui no Congresso Nacional, né? Acho que as decisões vão ficar mais verticais, os donos de partido mais poderosos, né? Porque eles controlam o dinheiro, né? Enfim, qualquer indisciplina partidária pode ser punida com falta de financiamento para a reeleição dos deputados e dos senadores. Então, a gente, de fato, tem um momento decisório no Brasil que é muito diferente. Silvana, qual o peso dessa estratégia política que foi imposta aos atores políticos por conta da mudança nas regras nesse Congresso Nacional que a gente elege agora? E antes da sua resposta, quero pedir para a gente colocar na tela, enquanto Silvana fala e Léo também, a arte com as bancadas eleitas na Câmara dos Deputados. Então, Silvana, a gente vê aí PL elegeu a maior parte dos deputados, segunda bancada, como eu falei, 68 deputados, é o PT, e nós temos o restante dos partidos. Lembrando que ainda pode haver mudanças na configuração das forças políticas na Câmara dos Deputados, porque é possível que haja fusões. E era essa a minha pergunta para Silvana. Como vai ser a composição dessas forças aqui dentro? Olha, do meu ponto de vista, tudo está indicando, né, uma unificação, né, uma fusão de partidos de centro, né? Partidos de centro, PSDB e MDB. Existe aqui no Rio Grande do Sul já um sintoma disso com a candidatura de uma aliança, né, entre o PSDB e o MDB para governador. E é uma tendência que eu vejo de sobrevivência desse centro mais tradicional, né, que, na verdade, vai procurar... É claro, temos um problema, o MDB é uma federação, né, ele é uma colcha de retalho onde as lideranças regionais é que decidem, então é muito difícil a gente ver como isso vai ser encaminhado a partir desse processo do segundo turno, porque a candidata Tebet, que também representa esse esforço, né, de uma aliança entre MDB e PSDB, ela já deixou claro, né, ainda não explicou, não se expôs de forma muito evidenciada, mas deixa claro que ela vai ter uma posição e tudo indica para onde que ela vai. O problema é a colcha de retalho do MDB. Se o MDB, do meu ponto de vista, quiser
realmente manter a sua força, eu indicaria uma fusão com o PSDB, um treino aí de retorno a um passado, né, do início da nossa nova república, como estratégia de sobrevivência. E o que eu tenho a dizer, e repito, PL, né, ele cresceu, mas ele pode, se a possibilidade de Bolsonaro vencer, né, ele pode também desinchar, né, dependendo, porque o nosso presidente, atual presidente, ele mudou de partido logo depois que foi eleito, ficou praticamente 2 anos, se não me engano, sem partido para governar. Então, a estratégia e esse resultado do PL ainda para mim é muito volátil, porque a gente não sabe como esse partido vai se manter posteriormente. Né? Isso tudo é muito precipitado ainda a gente colocar. Agora, sem dúvida, é uma Câmara que deu um sinal, né? Um sinal para direita, né? E uma direita também muito diversificada, né? Uma direita raiz bolsonarista, um fenômeno, né? Que vários cientistas políticos já têm chamado a atenção, que não é um fenômeno que dá para se compreender via institucional, né? Via comportamento da relação com eleitores e instituições políticas. Tem outra coisa funcionando aí que é como muitos cientistas políticos dizem, que é agora entender a psicologia de massa desse eleitor emergente aí, que não é só no Brasil, né? Que não é só no Brasil. Vamos então ver se o áudio já foi recuperado lá no TSE. William, você consegue nos ouvir aqui no estúdio do Expressão Nacional? Bom, Aline, eu escuto. Agora você também me escuta? Ah, agora sim, então tá bom. Eu só queria fazer um complemento nessa leitura que vocês fizeram dos partidos. É importante destacar uma legenda que teve sempre muita força na Câmara, que é o PTB. Na eleição passada foram eleitos 10 deputados, ao longo do mandato desidratou, ficou em 3 e desta vez renovou apenas 1, se tornando o menor partido na Câmara nessa nova legislatura. Daqui a pouquinho, Aline, eu quero falar do Senado, mas antes eu quero trazer uma outra informação para contribuir com o debate, que já que estamos falando da influência do PL e do governo Bolsonaro, de 17 candidatos que foram ministros de Estado do governo Bolsonaro, 9 foram eleitos. E algumas figuras aí bastante polêmicas durante a sua gestão no Executivo têm assento agora na Câmara. Eu cito 2. O ex-ministro Pazuello foi o segundo mais bem votado no Rio de Janeiro e o Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, foi o quarto mais bem votado em São Paulo. No Senado, nós tivemos a eleição do ex-ministro Sérgio Moro, pelo Paraná, e também o João Roma, pelo Rio Grande do Norte. E aqui no Distrito Federal, a ministra Damares, que virou o jogo nas últimas horas e acabou ficando com a vaga de Senado pelo DF. Essa também é uma consolidação daqueles que trabalharam com o governo Bolsonaro e que havia uma expectativa de que as urnas iam fazer uma leitura do trabalho deles. Eu queria ouvir os nossos comentaristas sobre essa observação de relação ao reaproveitamento das estrelas do bolsonarismo na Câmara e no Senado. Pode começar, Léo. Olha, da mesma maneira que ser ministro bolsonarista foi um bom negócio eleitoral, deixar de ser bolsonarista foi um péssimo negócio eleitoral, né? E aí a gente pode pegar o desempenho da Joyce Helsmann, né, que de 1 milhão de votos teve, não sei se atingiu 15 mil votos. 13 mil votos. 13 mil votos. O deputado Alexandre Frota, né, que tentou uma vaga para deputado estadual e também não foi eleito. Então, é interessante porque isso traz uma reflexão de que não existe realmente muito espaço longe desses grandes catalisadores políticos hoje, que são Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. No caso, lembrei do astronauta também, que foi eleito... Que foi eleito senador em São Paulo, né? É uma coisa... Fora das pesquisas, completamente. Completamente. Então, assim, a gente tem hoje um grande catalisador. E isso é muito curioso, porque esse grande catalisador bolsonarista, Bolsonaro, ele está com essa força espalhada entre alguns partidos que até são mais moderados do que o próprio presidente. Então, acho que uma questão que a gente pode esperar também
é que pode haver especialmente no caso se o ex-presidente Lula vencer, como é que esse pessoal, por exemplo, vai ficar no PL, vai ficar no PP, né, se esses partidos resolverem aderir ao governo Lula, né? Então, pode ser que um partido mais à direita ainda possa vir a surgir para reunir e abrigar esse pessoal que realmente teve um desempenho eleitoral fantástico, a ponto, né, de haver especulações que eu acho muito interessantes. Se Damares Alves tivesse sido vice-presidente do Bolsonaro, talvez ele tivesse tido mais força, mais capacidade, especialmente no eleitorado feminino, mostrando, assim, a partir do desempenho avassalador que ela teve em Brasília, né? Silvana, essa pergunta do William, eu quero inclusive dar um complemento, te perguntando também sobre aqueles ministros que críticos diziam que seriam punidos nas urnas, pelo menos por conta da pandemia. Todos eles conseguiram uma vitória em algum cargo público, ou seja, pegaram a questão dos votos do Bolsonaro. O Bolsonaro elegeu essas pessoas. A que se deve isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter muito observar, né, que o poder do executivo para angariar uma votação na Câmara sempre foi muito forte. Então, isso fica muito claro nessa eleição quando tantos ministros do presidente Bolsonaro são eleitos. Mas também preciso observar, tá, que está muito claro, né, o fortalecimento, a solidificação de um bolsonarismo raiz. Porém, né, ao mesmo tempo que a gente vê alguns ministros que saíram do governo, como Moro, né, não se parece como um ex-ministro raiz, né, foi eleito. Por outro lado, um ex-ministro também, não raiz como o ministro Mandetta, foi fracassado nessa eleição. Então, veja bem, está difícil a gente entender essa colcha de retalho. Esses dados ainda vão ter que ser muito bem entendidos, né, para a gente conseguir decifrar essas contradições. Agora, sem dúvida, o que fica muito claro, né, que o executivo, repito, com os seus ministros, foi fundamental, né? E esses ministros que foram eleitos, eles, mesmo com um desempenho de má avaliação do governo nas pesquisas, conseguiram se eleger. Então, significa o quê? Que o executivo aqui teve muita importância. Não dá para dizer que quem fez parte dos primeiros momentos do governo e que saiu prejudicado. Nós temos aqui, como eu disse, 2 exemplos de um que saiu bem nas urnas e outro que não saiu. Então, a gente tem que cuidar um pouco ainda para chegar a conclusões muito definitivas. Vamos falar um pouco da... Sim, claro. Uhum. Assim, aí tem um outro movimento, além do bolsonarismo, que é o lavajatismo, né? E tem a bancada da Lava Jato, exatamente, que foi eleita também. Que elas foram movimentos que andaram juntos em 2018, mas com a saída do ministro Moro do governo, né, esses movimentos se separaram, mas que a Lava Jato continua tendo força. E aí não apenas o Moro, como o Dallagnol, que atingiu sozinho o quociente eleitoral no Paraná, né? Sim. Eu queria, Léo, falar um pouco sobre eleição proporcional, para o nosso telespectador acompanhar como que alguns resultados são modificados de última hora, agora menos do que no passado, porque agora a gente tem federação, foram poucas as federações, mas antigamente a gente olhava um resultado e ele mudava às vezes completamente por conta do puxador de voto. Ainda tem um puxador de voto, mas agora é preciso que ele tenha um capital eleitoral maior. Então, vou dar o exemplo do Distrito Federal, eleição proporcional para a Câmara dos Deputados, são 8, ou seja, nota de corte altíssima, como eu disse aqui antes, em outro programa, é praticamente um vestibular para medicina. Quem se lançou candidato a deputado federal pelo DF e nos outros estados que tem o piso da Constituição, tinha muita certeza que tinha chances de ser eleito ou reeleito. Tanto é que alguns candidatos a deputado federal aqui
baixaram a aposta e foram para deputado distrital na estratégia de que é melhor eu garantir uma cadeira do que ficar sem cadeira, o que aconteceu com alguns deputados federais. Então, Bia Kicis foi a mais votada aqui no Distrito Federal para deputada federal e foram eleitos também Fred Linhares, do Republicanos, Érica Cocai, do PT, Rafael Prudente, do MDB, Júlio César, Republicanos, professor Reginaldo Veras, PV, Fraga, que volta à Câmara Federal, do PL, e Gilvan Máximo, do Republicanos também, outro do Republicano. Por que a gente, quando olha no site do TSE a contabilização dos votos, a gente olha inocentemente 8? Esses 8 vão entrar. E aí, de um dia para o outro, um candidato passa à frente, o outro também passa à frente e os mais votados às vezes não entram. É por causa de uma fórmula chamada quociente eleitoral, que às vezes, e esse é um equívoco que eu acho que o sistema eleitoral nos leva a fazer, né? Porque os candidatos se apresentam quase sem a identificação do próprio partido, pedindo voto para ele, né? Destacando as suas qualidades pessoais, mas na verdade o grande critério de distribuição de cadeiras não é o desempenho pessoal de cada um, é o desempenho do grupo ao qual ele pertence, né? Do partido. Então, na verdade, se soma todos os votos dados para a legenda e para cada integrante daquele partido, e a partir desse desempenho coletivo se estabelece quantas cadeiras esse coletivo tem direito. E aí sim o desempenho pessoal entra como critério para saber quem é que vai ocupar aquelas cadeiras. Então isso leva a um engano, né, Aline? Às vezes você tem um partido que uma pessoa teve um desempenho formidável, mas os seus colegas de legenda foram muito mal. E aí, coletivamente, ele não consegue atingir o quociente eleitoral, né? A regra, né? A régua. E aí essa pessoa fica sem mandato. Se eu não me engano, eu não lembro agora bem o estado, mas a gente teve um estado no Brasil onde o primeiro colocado não vai ser eleito, porque o partido não conseguiu fazer o quociente eleitoral. E aí é esse cálculo que faz esses processos de mudança que a gente vê nas páginas do TSE, dos agregadores de resultados. Uma hora o cara está ali entre os primeiros colocados, mas não ocupa uma cadeira. Como você falou, né, é um problema que tende a diminuir agora com o fim das coligações, mas que a nossa regra permite. Quer dizer, Silvana, nessa eleição você diria que participar de um partido com muito capital eleitoral, com muito fundo partidário, com um fundo eleitoral também, que pudesse publicizar os seus candidatos, você acha que fez mais diferença do que nas eleições passadas? Olha, tem que se avaliar com muito cuidado isso, né? Porque, ao que tudo indica, quando a gente pensou aqui numa reforma política de diminuir, de fazer uma representação mais fidedigna com as legendas partidárias, eu tenho que se olhar com muito cuidado, eu me faço a pergunta se, mesmo com o fim das coligações, né, as legendas não foram tão beneficiadas, foram mais beneficiadas aquelas legendas que tinham um carregador de votos individuais. Então, a ideia, né, de fortalecer os partidos com o fim das coligações, fazendo com que o cálculo fosse baseado no partido e não nas coligações, tem umas dúvidas, teria que se ver bem como é que foram os puxadores de voto das legendas, né? Então, nesse sentido, eu acho que talvez nós temos um efeito perverso, tá? Um efeito de imaginar que o cálculo, né, das coligações, exigindo que elas não existissem mais e que, portanto, as legendas fossem funcionar, ao que tudo indica, me parece que tem uma outra variável influenciando, que são os puxadores de voto da legenda, que não são puxadores de voto exatamente do partido, né? Então, cada vez mais fica importante o perfil, né, de mobilização do candidato, e é o que se imaginava que isso poderia ter um efeito diferenciado. Temos que observar isso com muito cuidado. Com relação ao dinheiro, né, ao financiamento, né, ao que parece, né, novamente a legenda, que tinha mais tempo de propaganda, que tinha mais financiamento, não conseguiu, com isso, chegar ao local que gostaria,
que é, por exemplo, toda essa tentativa aí do União Brasil chegar, né, com mais efeito. Tudo bem, teve um saldo positivo, mas o dinheiro não foi a única, o dinheiro oficialmente colocado não foi a única variável para explicar essa vitória. William, direto do Tribunal Superior Eleitoral, tem mais novidades por aí sobre a bancada eleita na Câmara e no Senado? Vamos lá, Aline. Eu queria fazer só um complemento daquela primeira fala minha. Além daqueles ministros que eu citei, eu esqueci de citar a ministra Tereza Cristina, do Mato Grosso, que foi a primeira senadora eleita, e também o ministro Marcos Pontes, que surpreendeu em São Paulo. E falando de Senado, eu queria puxar a conversa agora para a nossa casa vizinha do Tapete Azul. Lá, o presidente Bolsonaro conseguiu eleger 14 senadores dos 20 que ele apoiava. E o presidente Lula, o candidato Lula, conseguiu puxar 8 de 27 candidatos que ele apoiava. Com esse resultado, as correlações de forças no Senado também mudam bastante. O Senado vai se tornar uma casa mais conservadora. E ainda se discute, mas é bem possível que o PL também se torne a maior legenda lá no Senado. Eu gostaria de ouvir os nossos convidados sobre essa mudança de forças também no Senado Federal. Só pedindo, obrigada William, a gente já volta, mas só pedindo para o nosso diretor para colocar na tela, enquanto a gente conversa aqui sobre as duas bancadas, Câmara e Senado, colocar na tela para o nosso telespectador acompanhar a renovação da Câmara dos Deputados ao longo dos anos. A gente vê que a taxa de renovação hoje, por exemplo, é de 44%, diminuiu em relação às eleições passadas, indicando que nós temos uma Câmara mais ou menos parecida com a Câmara que foi eleita em 2018. Léo, você quer começar a comentar a pergunta do William? Sim, agora falando um pouquinho sobre renovação, né? Esse é um indicador, por exemplo, que talvez eu acho que fosse até menor, sabe? Porque as regras foram feitas exatamente para fechar, né? Assim, para valorizar os partidos que já estão estabelecidos, que são grandes, etc. Agora, a gente ainda está muito no rescaldo daquela eleição de 2018, né, que, como o gráfico mostrava, mexeu muito com as estruturas e você ainda fez um freio de arrumação a partir de eventos que a gente tem tratado aqui. A Silvana trouxe o bolsonarismo raiz, de alguma maneira se institucionalizando, né? O lavajatismo ainda sobrevivendo, né, e se transformando em força política, uma coisa que em 2018 ainda não era uma realidade. Agora, o Senado é, então, uma demonstração clara, né, desse conservadorismo, que hoje é uma maioria, né, no país, e nos traz uma questão que é a seguinte, o papel pessoal do presidente Lula nessa eleição, né? Ele teve mais de 20 milhões de votos do que o Haddad teve em 2018, né? Ele quase atingiu no primeiro turno o desempenho que o presidente Bolsonaro teve no segundo turno de 2018. Então, assim, o progressismo, embora também a bancada do PT tenha aumentado na Câmara e aumentado um pouquinho no Senado, hoje ele não é a tendência. Não é o sentimento majoritário na sociedade brasileira. E se não fosse um capital pessoal do presidente Lula, que até foge de agendas progressistas, né? Uma grande questão, por exemplo, era se ele ia falar de feminismo, se ele ia falar de aborto, se ele ia falar de liberalização de drogas, enfim. E ele evitou esses temas, e agora a gente percebe claramente o motivo disso, né? Se não fosse a figura pessoal do presidente Lula, acho que a direita faria, como o pessoal diz, né, barba, cabelo e bigode, né? Então, assim, você tem um aspecto muito importante que reforça realmente a liderança que o ex-presidente Lula tem no campo progressista e a essencialidade dele para a própria existência e sobrevivência desse campo. Eu vi essas duas questões que você falou claramente. A eleição presidencial, ela continua sendo a figura do presidente. E como as regras mudaram, concentrando o poder nos partidos, me parece que
Na Câmara Federal e no Senado, os estrategistas políticos que entenderam melhor as regras se saíram melhor no resultado das eleições, porque quem pede voto na Câmara Federal e no Senado é o partido. Silvana, qual a sua opinião? Bom, em primeiro lugar, essa é a tradição que nós conhecemos. Acho que foi muito, eu vou tentar fugir, eu acho que o Leonardo colocou uma coisa muito importante, né? Que o lulismo tem uma tensão com relação ao PT, né? O PT cresceu, ele teve um aumento relativo a 2018, mas o fenômeno lulismo, ele é um fenômeno que ultrapassa, né, a questão do eixo esquerda e direita. E o personalismo é fundamental numa campanha para majoritária. Então, a outra coisa que eu queria chamar a atenção, que nós temos, na verdade, dois fenômenos nessa eleição de 2022, o lulismo e o bolsonarismo, né? Então, isso vai ser definitivo para o segundo turno, né? O desafio é, o bolsonarismo fica claro, identificado com o eleitor mais da direita, né? Agora, em que medida esse eleitor lulista pode ser ampliado na medida em que ele não se identifica com essa extrema direita, vamos dizer assim, mais identificada com o voto no Bolsonaro. Agora, tentando voltar um pouquinho aqui da questão da importância do Poder Executivo, da pessoa do Poder Executivo no voto no Senado, né? Quer dizer, o Senado, tá? Ele sempre teve uma tradição mais conservadora, né? E ele é uma eleição majoritária onde o voto pessoal e a influência do executivo é muito maior. Aqui no Rio Grande do Sul, isso também ficou claro com a eleição para o Senado do vice-presidente Mourão, tá? Mas o que eu acho que também fica muito claro nessa eleição, né, é uma eleição que, como não foi colocado aqui antes, que não houve uma renovação tão grande, né? A taxa de renovação foi menor. O que isso está simbolizando? Foi uma eleição em que o eleitor optou pelo conhecido. Eu não estou aqui julgando qual dos conhecidos, mas ele tentou evitar a aventura, né? Então, isso também explica, tá, que nas majoritárias essa influência proporcional é toda uma outra lógica, tá, que a gente vai ter que observar o que impactos isso vai ter para a Câmara dos Deputados, que tem uma lógica proporcional e que, portanto, a instabilidade desse fenômeno bolsonarismo e lulismo, provavelmente, para os próximo ano, próximos mandatos, ainda tem muito para se dizer, porque a Câmara é muito estável, né? E o Senado mais estável. A gente já sabe mais ou menos como o Senado tem a sua tradição. A Câmara dos Deputados, ela já tem uma lógica muito mais fragmentada, inclusive na ação desses partidos. Então, eu continuo repetindo, ainda é muito cedo, vamos aguardar o que vai acontecer com esses partidos que, como, por exemplo, o PL, agora com entusiasmo, se não vai ser um entusiasmo parecido com o PSL em 2018, e depois isso desintegra tudo, porque na verdade, esses são fenômenos muito ligados à força do bolsonarismo e do lulismo, né? E há muitos eleitores de Lula que são, inclusive, do centro-direita, e alguns, inclusive, à direita, como algumas pesquisas têm demonstrado. Eu quero, antes da gente passar para a eleição de governador, mencionar aqui uma curiosidade. O deputado federal mais votado do Brasil é um rapaz, um vereador de Belo Horizonte, que ultrapassou inclusive deputados supervotados nas eleições passadas e que tem um desempenho muito alto, inclusive em 2022. O nome dele é Nicolas Ferreira e ele é do PL de Minas Gerais. Léo, a gente vai falar sobre eleição de governador e também eu quero falar sobre a composição de forças, tá? Para o segundo turno, porque a gente tem dois candidatos ainda que tiveram algum desempenho nas urnas e a gente precisa saber o destino deles. Antes de conversar sobre esses dois assuntos, eu vou lá para o TSE com o repórter William França. William. Obrigado, Aline. Antes de mudarmos a pauta,
Eu queria trazer uns números ainda sobre as novas bancadas da Câmara e do Senado com relação às mulheres. No Senado, 4 mulheres foram eleitas neste domingo, dentre as 27 vagas que estavam em disputa. Isso significou 15% de crescimento em relação à eleição anterior, segundo os dados de lá. Lembrando que no Senado, desta vez, foram eleitos só 1/3 de toda a composição do Senado. E na Câmara, as mulheres também, teremos mais mulheres deputadas federais. Na eleição de 2018 foram eleitas 77 e agora em 2022, 91, um crescimento de 19%. E dessas eleitas, nós temos 3 mulheres trans, que também é uma novidade dentro do nosso parlamento, dentro da Câmara Federal. Eu sei que você gosta bastante desse tema, Aline. Eu queria o seu comentário e dos nossos convidados sobre essa mudança, esse incremento das mulheres e da força feminina na Câmara e no Senado. Muito obrigado. William, a gente tem aqui os números, inclusive, que você mencionou agora, 77 em 2018 e 91 em 2022, não é isso? Então, houve um aumento, Léo, e como eu disse aqui anteriormente em relação ao resultado geral das urnas, pode ser aplicado também em relação ao resultado das mulheres, porque afinal de contas, existem cotas, não são cotas perfeitas, não é para mulher eleita, é para a candidatura, mas agora também tem um dinheirinho ali reforçado para a campanha de mulheres e negros no Brasil. Exatamente. Acho que é um reflexo de uma mudança que o TSE instituiu, ou melhor, acho que o STF que instituiu, né, dizendo que os partidos tinham que gastar 30% do recurso partidário com candidatas mulheres, pelo menos, para transformar as candidatas em candidatas efetivas, né? Ou seja, com chances de vitória. E isso se mostrou muito acertado, né? Fazendo esse empoderamento, enquanto a gente não consegue evoluir para cotas de cadeiras, que é o que todo país que resolveu essa questão acabou fazendo, né? Mas foi muito importante, inclusive o aumento, né, quase 100 cadeiras, vai ajudar a fortalecer, inclusive, essa agenda e a possibilidade de colocar isso em votação de novo, para a gente partir logo para uma cota de cadeiras, nem que seja por um período limitado, né, por 5 eleições, por 6 eleições, para você formar, né, candidatas competitivas. Mas, de certa maneira, mostra que o STF foi assertivo, foi correto, né, no momento em transformar essas candidaturas em candidaturas efetivas. Silvana, uma dúvida. A gente tem cadeiras para mulheres eleitas na Argentina, se eu não me engano, que usa a lista fechada. Aqui no Brasil, a gente tem a lista aberta. É um impeditivo para a adoção de cotas para eleitas? Teria que se mudar o sistema? Eu acho que não é uma necessidade. Nós temos alguns estudos que mostram que o efeito de mulheres dentro do partido, que tem um impacto dentro das executivas nacionais e nas executivas estaduais, tem também imediatamente um efeito na distribuição das verbas para as campanhas das mulheres e maiores chances delas serem eleitas. Então, não é meramente uma lista fechada, né, mas sim a capacidade que elas têm de conseguir se mobilizar dentro do partido, né, para conseguir ter mais financiamento, mais impacto na eleição. Quanto mais elas têm força dentro da direção dos partidos, enfim, isso os estudos têm mostrado. Eu gostaria de novo chamar a atenção, né, se por um lado nós tivemos uma taxa de renovação menor, por outro lado, como vocês aqui muito bem colocaram, nós temos um vereador do PL de Minas, o mais votado. Então, nós estamos aqui ainda tentando entender o que está acontecendo. Com relação à questão desse aumento das mulheres na representação política, né, nós temos que chamar a atenção também, entender que o nosso eleitorado mudou muito dos anos 90, nesses últimos 20 anos, né? Não só em termos de que as mulheres têm um percentual um pouco maior, que não tinham de eleitoras nos anos 90, o perfil dessas mulheres, do universo de mulheres que têm escolaridade superior, esse universo está concentrado em 60% que são mulheres. Então, tem aqui mudanças profundas do nosso eleitorado, mudanças profundas nesse voto de gênero, que ao mesmo tempo vota em Damares e ao mesmo tempo vota em
mulheres ligadas ao PSOL, mulheres transgênero, enfim, né? Quer dizer, temos aqui um fenômeno que ainda não está, a gente tem que ter muito cuidado para avaliar o que está acontecendo nessa eleição, né? Porque nós temos, claro, um percentual de mulheres que aumentou, por outro lado, nós temos um percentual de mulheres com uma agenda conservadora, ainda mais, e por outro lado, um fenômeno, né, de uma primeira mulher transgênero aqui conseguindo, né, é um efeito aqui equivocado da linguagem que eu estou usando, mas uma candidata transgênica, enfim, né, que consegue uma representação. Então, isso mostra, né, que o nosso eleitorado mudou muito em termos de segmentação também, né? E isso tem impactos muito claros com essa diversidade toda, né, de possibilidades de uma colcha de retalhos, por mais que ela seja uma colcha de retalhos que tenha ficado mais no plano da direita, há também aqui um movimento muito claro de comportamentos pós-modernos, de uma agenda pós-moderna. Então, acho que nós temos que ainda muito a caminhar para entender o resultado dessa eleição. Vamos chamar agora a Arte sobre o resultado das campanhas para os governos. Nós temos 15 governadores que foram eleitos no primeiro turno. Então, a Arte já está aqui no nosso telão, sendo que 12 foram reeleitos e 12 estados estão no segundo turno. Qual que é a sua avaliação sobre a eleição estadual para governo dos estados, Léo? Eu vou citar aqui o case de São Paulo, né? São Paulo está no segundo turno, é polarizado, é um resultado que é um ponto fora da curva em relação ao que as pesquisas diziam. Segundo turno entre o Tarcísio e o Haddad, que inclusive quebra aquela tradicional hegemonia do PSDB. Bom, essa questão, olhando para os governos estaduais, a gente tem uma dimensão muito interessante do Brasil e realmente, de novo, né, o contraste entre essa eleição presidencial e as outras eleições. Né? No Congresso, um conservadorismo. Se a gente pega os governos estaduais, a gente tinha ontem uma tendência de 77% de continuidade, ou seja, ou eram governadores que iam para a reeleição e estavam bem colocados, ou eram governadores que estavam indicando os seus enfim, sucessores e estavam indo bem também nesse sentido, né? Então há sim uma tendência de continuidade no Brasil que é quebrada na questão presidencial, muito em função, pelo fato do presidente Bolsonaro talvez não ter ido para o centro, né, como se esperaria dele no início do mandato, mas também pela força absurda que o ex-presidente Lula tem. Mas olhando para o caso de São Paulo em especial, ali houve uma armadilha, né? E essa armadilha ela tem duas dimensões. A primeira foi o Rodrigo, ele ficou espremido, porque ele olhava para a direita, ele tinha o Tarcísio. Ele olhava para a esquerda, ele tinha o Haddad. E aí, enfim, ele não tinha muito eleitor para explorar, né? Então ele ficou realmente espremido ali na escala ideológica. E mais, acho que a saída do Alckmin do PSDB abriu uma oportunidade para novos entrantes no interior de São Paulo. E o ex-prefeito Gilberto Kassab não se fez de rogado nesse sentido. E trabalhou muito o interior. E isso limitou também as chances do Rodrigo. Né? Então, assim, numa circunstância... e a gente pode falar também da impopularidade de Dória, né? Então, assim, se a gente somar esses três fatores, acho que essa é uma explicação para essa eleição que é surpreendente na medida em que enterra o PSDB, né? Enfim, o PSDB que já era um partido regional em função da relevância fundamental que São Paulo tinha, né? São Paulo e Rio Grande do Sul, fazendo essa tabelinha. E agora, sem São Paulo, o PSDB de fato fica enterrado. E não apenas sem o governador, mas José Serra não foi eleito deputado federal por São Paulo, né? Que é tão simbólico quanto a perda do governo do estado. Silvana, que outros cases você gostaria de levantar aqui sobre a eleição dos governos estaduais? A gente falou do maior colégio eleitoral do Brasil, mas, se eu não me engano, Bahia é o quarto e também houve uma situação bem curiosa lá, não é?
Como é que eu não estou recordando aqui o resultado da Bahia, tá? Mas Eu agora não. tivemos uma questão racial que foi o pano de fundo Sim. da disputa entre o candidato favorito e o que estava em segundo lugar nas pesquisas. Não, tudo bem. Tem uma variável importante aí quando a gente entende o comportamento das eleições para governador. É a nossa tradição federativa, tá? É muito interessante a gente ver aqui a importância desta eleição que tem demonstrado a importância de uma experiência, de um político experiente que foi muito rechaçado na última eleição de 2018. A reeleição de governadores, né, foi muito forte, e também a indicação de governadores que não foram para a reeleição dos seus candidatos. Então, aqui temos, sim, tá, um comportamento de um eleitor que diz, olha, não me importa muito qual é o partido aqui no estado, me importa a experiência. Esse governador, sim, o que ele me trouxe ou não, se ele está me indicando um candidato ou se ele está buscando a reeleição. Agora, o caso da Bahia, tá, é um caso também muito interessante, que a Bahia está no meio do Nordeste, com alto impacto do lulismo, e ao mesmo tempo ali teve uma reviravolta, tá? Onde você tem o caso que você mesmo colocou, Aline, de um debate muito grande da agenda racial, étnica, enfim, né? Vai ser um desafio, tá? Quem vai ganhar como é que vai ficar essa eleição na Bahia para Lula ter um palanque importante, afinal de contas, Bahia é o principal colégio eleitoral do Nordeste. Então, é um outro desafio aqui, né, que tem uma tradição na Bahia de um eleitor muito ligado à família de Antônio Carlos Magalhães, né, que mantém essa tradição. E, por outro lado, você tem aqui um eleitorado muito lulista. Então, acho que aqui a Bahia vai ser um estado importante para qual desses dois aqui candidatos vão conseguir mobilizar o eleitorado da Bahia, né? Lula tem um candidato e Bolsonaro não se sabe como vai reagir ali com Antônio Carlos Magalhães Neto ali como uma figura importante que provavelmente também vai ser uma disputa muito acirrada. Só colocando na ponta do lápis o resultado na Bahia, 49% a 40%, Jerônimo Rodrigues do PT e ACM Neto do União Brasil. Eles estão então no segundo turno, como havíamos mencionado aqui. 100% das urnas apuradas, Rodrigues 49% dos votos e ACM Neto 41% dos votos. Eu vou para o TSE antes de passar para a composição das forças políticas da eleição presidencial no segundo turno. William. Aline, é só para finalizar esse bloco aí dos governadores, eu queria trazer duas curiosidades. Desse rol de 15 governadores que foram eleitos no primeiro turno, apenas uma mulher, a Fátima Bezerra, do PT no Rio Grande do Norte. Mas o grande saldo, que nesse caso, olhando pelo lado das mulheres, foi em Pernambuco. Pela primeira vez, houve candidatura feminina ao governo. E, curiosamente, duas mulheres vão disputar o segundo turno. A Marília Arraes, do Solidariedade, e a Júlia Krause, do PSDB. Então, tivemos uma mudança de paradigmas lá em Pernambuco, e a curiosidade é que o pernambucano que nunca havia elegido uma mulher vai escolher entre duas agora quem vai governar o estado por 4 anos. Obrigada, William. Conversando, Léo, então, sobre a composição de forças para o segundo turno da eleição presidencial. Nós temos 4 candidatos principais, se a gente for colocar na ponta do lápis do percentual de votos: o candidato Bolsonaro, o candidato Lula, a candidata Simone e o candidato Ciro. Qual vai ser o posicionamento desses 2 candidatos que não foram para frente, Ciro e Simone,
que vai ser crucial agora, inclusive para o presidente Lula, se ele quiser avançar, e claro que a campanha dele quer avançar, tentando aumentar a composição de forças em torno da aliança que ele já conseguiu. E o presidente Bolsonaro, como que fica em relação a uma candidata mulher, por exemplo, que era um voto que ele perdia, como que fica essa negociação? Existem chances reais da candidata Simone apoiar um lado ou outro, assim como o Ciro, ou vão se manter neutros no segundo turno? Então, fazendo aqui uma conta de padeiro, né? O Lula botou 6 milhões de votos na frente do Bolsonaro, um pouquinho mais, né? O que é uma diferença muito importante, considerando que, somando os outros candidatos, você tem cerca de 9,5 milhões de votos. Então, Lula é favorito, né? Assim, a correlação de votos, de força, é muito importante. Inclusive, a gente estava falando dessa questão regional, dos 5, 6 milhões de votos que o Lula botou na frente, 3 milhões e meio vieram da Bahia. Então, assim, a Bahia, por exemplo, é central para dentro desse processo político, né? Então, assim, provavelmente o presidente Bolsonaro, que tem que tomar a iniciativa, né, dado que ele que tem que correr atrás desses votos, ele vai ter que cuidar dessa questão regional, né? E vai ter que abrir frentes de negociação com os outros candidatos, embora não vejo portas muito abertas para ele ali, não, né? A candidata Tebet, no último debate, já tinha mostrado que tende, né, a uma agenda que seja mais próxima dos valores femininos, enfim. Mas acho que essa decisão não está muito na mão dela, né? O MDB já queria ter migrado para a candidatura do Lula, né, durante a campanha, então acho que essa é uma questão resolvida. E a questão mais interessante é a do Ciro, primeiro porque a migração, de uma maneira geral, já aconteceu, e no caso do Ciro, a gente tem que ver como é que vai ser aquele efeito que o pessoal aí da comunicação chama de efeito bumerangue, que às vezes você ataca tanto um candidato que você desenvolve um efeito ruim para você mesmo. E aí, por que eu estou dizendo isso? Essa campanha do voto útil que o PT fez foi extremamente agressiva, né? O gabinete do ódio que o PT também tem foi muito virulento e pode ter gerado, né, naqueles eleitores que sobraram, um efeito bumerangue. Certo? Então, não é isso, né? Já que candidato progressista só é bom se estiver aliado ao Lula, então eu não quero marchar com o Lula. Então, eu acho que no caso dos eleitores do Ciro, ali existe uma maior possibilidade, né, de uma divisão mais favorável ao presidente Bolsonaro em função desse efeito bumerangue e em que pese o Ciro Gomes ser um candidato de esquerda. Aí eu acho que o que vai, assim, uma variável que pode fazer efeito foi o excesso de agressividade do PT. De novo, difícil de entender, né, Silvana? O eleitorado do qual a gente faz parte. Eu gostaria só de complementar aqui algumas observações. Existem pesquisas mostrando quem é esse eleitor de Ciro Gomes, tá? Não é uma parcela muito significativa, é um eleitor de centro para a direita, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado pensando nessa transferência de voto de Ciro para a candidatura de Lula. Também o desafio, mesmo com o Tebet se manifestando, o desafio de que o MDB é um partido federado, tá? O que me chama a atenção? Houve uma aposta nesse primeiro turno da parte da candidatura de Lula, de articulações por cima, de mobilização via instituições, via intelectualidade, via intelectuais, via partidos, via lideranças importantes, ex-presidentes. O que isso está mostrando? Né? Que tem algum local que não está se chegando, né? E que não se chegou no primeiro turno, que não é uma relação com ex-presidentes, com instituições representativas, com pensadores de expressão aqui no país, mas muito mais de uma relação direta de campanha com um eleitor que não é nem de esquerda e nem de direita, né? Esse eleitor tem que ser melhor mobilizado, e não é
com essas lideranças que já eram consolidadas, ou que foram consolidadas, ou que com instituições importantes de expressão na vida do sistema político-jurídico no Brasil, que isso vai garantir algo. A aposta, né, vai ter que ser outra. Nós mudamos, o eleitorado brasileiro se diversificou de tal forma que via apenas articulações de cima, né, com palanques organizados nas unidades federais, com acordos por cima, não vão provavelmente garantir um resultado eleitoral. A coisa vai ter que ser muito mais de repensar, como aqui muito foi colocado, né, de agendas também da existência de um PT, de um gabinete do ódio do PT, né, de uma certa postura ainda muito tradicional de fazer política, que fez o PT ter suas vantagens e fez ele, inclusive, ter um aumento de cadeiras, mas isso não garante, né, uma vitória, não garantia no primeiro turno e não vai garantir no segundo turno. Vai ter que fazer um trabalho fora de um padrão daquele que o PT estava acostumado. Esse vai ser um grande desafio para o candidato Lula, né? Então, vamos ver. E no sentido da candidatura de Bolsonaro, acho que Bolsonaro aqui vai ter um desafio muito grande de conquistar um eleitor, porque ele teve 52%, tá, nas últimas pesquisas de opinião, de rejeição. Por que então ele teve esse percentual, né? Porque, na verdade, nós tivemos abstenções muito grandes. Esse que rejeita Bolsonaro, tudo indica, temos que olhar com muito cuidado, esse eleitor que nas pesquisas de opinião rejeitava o Bolsonaro, talvez, não posso afirmar ainda, não foi votar, né? Não foi mobilizado para votar em um outro candidato, né? Porque a rejeição de Bolsonaro já era antes de ele ser eleito em 2018, com 46% de rejeição, mesmo ele estando no governo, ele aumentou a sua rejeição, né? Mas aonde está a explicação? Para mim, como eu disse no início dessa entrevista, está nesse eleitor que não foi votar, né? E que não foi ganho por uma candidatura de centro-esquerda, né? E que essa candidatura de centro-esquerda usou modelos tradicionais de mobilizar o eleitor. Silvana, eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. A gente tem 8 minutinhos para concluir o programa Expressão Nacional. Estava conversando aqui com os dois antes da gente ir ao ar e eu disse que a ciência política não dá conta mais de explicar o cenário eleitoral brasileiro, que a gente deve recorrer à psicologia política. A gente ainda está estudando, né, Silvana, como Silvana mencionou aqui, e qualquer interpretação que a gente faça pós-eleição, um dia após a eleição, ainda é muito precoce. E a pergunta que eu vou fazer também é uma pergunta injusta, porque eu acho que nem os psicólogos políticos sabem a resposta. Mas para os dois, qualquer presidente que seja eleito, diante do Congresso Nacional que a gente já vê, a gente tem uma política no Brasil dividida, polarizada. Não me parece que isso vá mudar. Qualquer presidente que seja eleito no segundo turno terá que lidar com um Brasil dividido. Então, minha pergunta é para Leonardo e para Silvana, qual o prognóstico dos dois para a política no Brasil? Aline, eu quase faço uma outra pergunta para você, né? E para a Silvana, que é o seguinte, o quanto essa figura do conflito que a gente, de certa maneira, fala que precisa terminar, que a gente precisa devolver um nível de institucionalidade para o país, etc. Mas o quanto essa ideia do conflito não é um desejo das pessoas, né? E aí eu estou no campo da psicologia, né? E aí, em que sentido? Recentemente eu assisti uma palestra de um jornalista, né, junto a empresários, dizendo, olha, a gente precisa voltar àquele tempo onde o cara do PT sentava na mesma mesa do cara do PSDB ali no Piantela, que para quem não é de Brasília era um restaurante famoso onde todo mundo se encontrava. É preciso voltar a construir as pontes de diálogos entre os diferentes, etc. Mas aí eu fico me perguntando se as pessoas de fato querem o retorno daquele modelo consensual de democracia. Ou se elas não querem que a gente migre para um modelo majoritário de democracia, né? Com oposições e
e situações mais definidas, mais desenhadas, né? Então, assim, quando a gente coloca essa questão do conflito, e acho que Bolsonaro não mantém esse tom bélico, né, em relação às instituições à toa, né, ele deve perceber que isso tem aderência no eleitorado, o quanto que a gente não está caminhando para essa democracia mais majoritária, né, igual nos Estados Unidos, onde de 50 tons de cinzas vão sobrar 5, 6, né, e as coisas ficam mais visíveis para o olho das pessoas, porque de certa maneira é uma política mais simples também de se acompanhar, né? Mais traduzida para as pessoas e mais simplória também, né? Então, assim, é até uma pergunta que eu faço para você, para a Silvana, né? Se talvez a gente não esteja vendo também uma mudança de desejo das pessoas em relação ao seu sistema político. Silvana, qual a sua opinião? Eu vou ser um pouco provocativa aqui, porque eu não tenho como fazer muito prognóstico, na medida que nós temos um processo ainda, como você bem colocou, né, Aline? Eu acho que nós estamos num processo de regressão freudiana. Eu acho que nós não estamos entendendo o que as democracias representativas, e não só no Brasil, estão enfrentando. Existe um eleitorado que procura cada vez a negação da razão. Né? A racionalidade tradicional não é mais um elemento de uma boa parcela do eleitorado, não só no Brasil, que não é o movimento que explica o voto dele e o desejo dele. Então, partidos de esquerda que sempre, predominantemente, buscavam, né, não só aqui no Brasil, e o PT é um exemplo aqui no Brasil, de a racionalidade, o argumento na política, né, os exemplos na política, os dados na política. Parece que esse eleitor não está buscando, na decisão do seu voto, este elemento. É um processo de infantilização da política, da negação, né, da razão, né, da uma avaliação racional. Talvez nós estamos num esgotamento de uma democracia representativa, tradicional, nós ainda não temos respostas para isso, mas, do meu ponto de vista, essa introdução de valores religiosos na política, de valores místicos na política, de valores ainda pré-modernidade política, né? Um retorno à pré-modernidade política, nesse sentido de uma boa parcela, significa que ainda temos muito pela frente. Eu não sei, a Aline colocou, a ciência política vai ter que realmente repensar o que está acontecendo, não só na nossa democracia, mas em várias outras democracias maduras, né? Está aqui um rebuliço, né? Uma ebulição de comportamentos, e uma parcela deles foge da modernidade política, do meu ponto de vista. Vamos direto ao TSE para a despedida do William aqui no Expressão Nacional. William França, direto do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, Aline. Eu me despeço aqui dessa Expressão Nacional, fazendo uma correção. Eu errei o nome da candidata ao governo de Pernambuco. A Marília Reis vai disputar com a Raquel Lira, do PSDB. E já que teremos segundo turno, os dois candidatos à presidência já estão em campo. E o candidato Lula busca apoio da candidata Tebet e do PDT, já tem reuniões marcadas para hoje, e o candidato Bolsonaro direciona a campanha para Minas Gerais, onde deve fazer uma visita ao governador reeleito Zema. Nós voltamos aqui do TSE no segundo turno das eleições para acompanhar tudo o que acontecer nesse país. Muito obrigado a todos e obrigado aos nossos convidados. William, obrigada. A gente se vê daqui a pouquinho aqui na redação. Silvana Krause está falando do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por ter participado aqui do Expressão Nacional. Ela que é perita em política brasileira, coligações eleitorais. Leonardo Barreto, cientista político, muito obrigada pela presença aqui no Expressão Nacional, direto do estúdio em Brasília. E muito obrigada a você que sempre nos acompanha nesse programa ao vivo. A gente se vê na próxima edição. Até lá!